vamos lá. Por que a inconstância emocional gera problemas de motivação? Eu quero que você olhe aqui para esse slide que eu coloquei. E aqui nesse slide a gente tem 3 elementos, tá? Um deles é um hormônio, que é o cortisol. Inclusive, quando você toma corticoides, né? Os corticoides, eles têm uma estrutura parecida com o cortisol. Ele é um hormônio, né? E a dopamina e a norepinefrina, elas são neurotransmissores ou que também agem como neuromoduladores. Mas o que eu quero que você lembre, você não precisa lembrar dessa linguagem técnica, é que esses 3 aqui são os 3 principais elementos, vamos dizer assim, moléculas, envolvidas na sensação de estar alerta, desperto e animado. Cortisol, dopamina e norepinefrina. Beleza? Se você não está vendo a minha tela com resolução, vai no cantinho da tela e clica no botão de engrenagem e aumenta a qualidade para você conseguir visualizar bem o que eu estou dizendo aqui. Tá? O que você tem que entender é que são essas três moléculas aqui. Beleza? Vou explicar um pouquinho sobre cada uma. E olha que interessante você entender sobre cada uma. Você já ouviu falar sobre alguma dessas? Me diz aí nos comentários o que você já ouviu falar sobre elas. A maioria das pessoas ouviu falar, eu acho, que o cortisol é o hormônio do 3 pontinhos. As pessoas dizem que o cortisol é o hormônio do estresse, correto? No entanto, o cortisol não é exatamente o hormônio do estresse. Muitas vezes as pessoas também ouvem falar que a dopamina é o neurotransmissor da alegria. Dopamina é o que dá alegria. E também não é. Não exatamente. Certo? E quando as pessoas falam de norepinefrina, e outro nome da norepinefrina é noradrenalina, só que esse nome norepinefrina, ele internacionalmente é mais aceito, né? As pessoas pensam em adrenalina, elas pensam em animação. Não tá tão errado, mas eu vou alinhar você sobre o que cada uma dessas coisas faz, tá? Primeiro, o cortisol é o hormônio do estresse, no sentido de que quando você tem um trauma, quando você passa por uma situação muito estressante, de muito medo, o seu corpo libera uma quantidade absurda de cortisol na corrente sanguínea. Lembrando que cortisol, por ser um hormônio, ele é liberado na corrente sanguínea, né? Os neurotransmissores são liberados na fenda sináptica e os neuromoduladores em várias partes dos neurônios, né? Mas beleza, o cortisol é liberado na corrente sanguínea e ele faz com que você reaja naquela situação de perigo. No entanto, gente, o cortisol ele é liberado para várias coisas. Inclusive, o cortisol tem uma função de quando você não tem carboidrato no sangue, quando essa glicose está baixa, por exemplo, você tem hipoglicemia, o cortisol é liberado. Porque o cortisol ajuda num processo chamado gliconeogênese, ele gera açúcar de outras fontes que não sejam os carboidratos. E o que eu quero que você lembre? Quando você acorda, sempre o seu cortisol está mais alto. No período da manhã é o período em que seu cortisol está mais alto. E isso é bom. Não significa que você esteja estressado. Porque o cortisol está envolvido no que a gente chama de você estar alerta e desperto. Da mesma forma, gente, a noradrenalina ou a norepinefrina, tanto o cortisol quanto a norepinefrina, eles são produzidos ali na glândula adrenal, que fica ali em cima do rim, né? A noradrenalina também está envolvida nesse processo de acelerar e agitar o seu corpo, correto? A dopamina é um pouco diferente, tá? Inclusive a norepinefrina, ela é produzida a partir da dopamina. Vocês viram que a dopamina, ela tem uma carinha parecida com a norepinefrina, né? Na verdade, a dopamina é um precursor da norepinefrina. E quando a gente fala de hormônios, neurotransmissores, nunca acreditem quando falarem para você que um hormônio, ele é o hormônio só daquela coisa. Não, o cortisol é o hormônio do estresse. Não, gente, ele é o hormônio de 1000 coisas. É muito raro que um hormônio faça uma coisa só, ou que um neurotransmissor faça uma coisa só, tá? Mas vamos entender o seguinte. Esses 3 hormônios essas 3 moléculas, elas são as 3 moléculas mais importantes para a gente entender a depressão e o desânimo. Aliás, você já deve ter reparado que alguns remédios para a depressão, eles funcionam justamente
tocando nisso aqui. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar de um remédio para depressão. Alguns remédios são inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina, de norepinefrina. Esses remédios fazem com que tenha mais noradrenalina no seu corpo, certo? Alguns remédios, eles são inibidores da MAO, M-A-O, da monoaminooxidase. O que eles fazem? São remédios que fazem com que mais dopamina seja convertida em norepinefrina. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? Porque vocês não têm que decorar nada disso. Se a gente quiser ter mais sensação de alerta, de ânimo ao longo do dia, a gente precisa entender o que faz com que tenha mais dessas coisas circulando no nosso sangue ou sendo transmitido de um neurônio para o próximo. Eu quero te explicar uma coisinha antes sobre o cortisol, tá? Porque, de fato, a gente percebe que pessoas com estresse crônico, o que acontece? Essas pessoas têm um nível muito alto de cortisol no sangue e ele é um nível que não respeita muito bem o ciclo natural do cortisol. Beleza? Porque a ideia é que você acorda com o cortisol mais alto justamente porque você está há um tempo sem comer e o cortisol é liberado quando você está em jejum, correto? E também para você acordar, né? Você vai ficando mais alerta, mais alerta, mais alerta, acorda, a noradrenalina é liberada também, e a dopamina, ela é a molécula da motivação, tá? Então, o que a dopamina faz? A dopamina, ela é um neurotransmissor liberado quando a gente está diante de uma tarefa e a gente vai ficar, e a gente tá se sentindo ou não motivado para fazer aquela tarefa. A dopamina é o que nos dá o gosto por fazer as coisas. A dopamina nos coloca em movimento para cumprir uma tarefa. A dopamina é aquela molécula envolvida no processo de você olhar para uma tarefa que você tem que fazer e sentir aquela vontade de fazer aquela tarefa. Ela é a molécula da motivação. Não é a molécula do bom humor, a molécula da felicidade, mas é a molécula da vitalidade, de fazer as coisas. Certo? A serotonina é outra molécula, um neurotransmissor, é mais relacionado a bem-estar, a bom humor do que a dopamina. Correto? Perfeito. Inclusive, muitos antidepressivos, como a fluoxetina, a paroxetina, o escitalopram, a sertralina, eles são inibidores da recaptação da serotonina. Então, fazem ter mais serotonina no seu corpo, mas não necessariamente vão aumentar a dopamina. Correto? Então, vamos lá. Eu entendendo isso, eu entendo o seguinte. Quando eu não tenho níveis de dopamina suficientes no meu cérebro, no meu sistema nervoso, eu vou ter uma dificuldade de ter ânimo para fazer as tarefas. No entanto, o cortisol, ele é um hormônio do estresse que, quando ele está alto fora do período da manhã, ou seja, não nesse período das 8 horas iniciais do seu dia, ele serve também para fazer com que você fique alerta e faça as coisas, mas é muito diferente fazer as coisas motivado pelo cortisol do que motivado pela dopamina. Então, o que acontece? A pessoa inconstante, gente, ela faz as coisas. Não é que ela não faça nada, mas ela faz as coisas motivada pelo cortisol, pelo estresse. Então, quando eu tenho um prazo para cumprir e às 8 da noite eu tenho que enviar aquele relatório ou fazer aquela apresentação, mas eu não estou nada animado, eu vou ficar o dia inteiro procrastinando, porque a minha dopamina está baixa. Mas vai chegar perto do horário de entregar a prova e o meu corpo, entendendo que é uma situação de perigo, lembra que eu falei para vocês que ele dispara o cortisol numa situação de perigo? Entendendo que é uma situação de perigo, ele vai disparar o cortisol vai me deixar com uma tendência de me mexer para fazer as coisas, e eu vou fazer na base da raiva, eu vou fazer na base do prazo, da urgência. Então olha que loucura. Não é que a pessoa inconstante não faça as coisas. Ela não faz ela não faz as coisas motivada pela dopamina muitas vezes, mas ela faz motivada pelo cortisol, pelo estresse. Correto? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar o seu nível de dopamina, explicando de uma forma grosseira, né? Muito mais do que isso, mas você tem que aumentar o seu nível de dopamina
e reduzir o seu nível de cortisol fora daquele período das primeiras 8 horas do dia. Nas primeiras 8 horas do dia, é importante que o seu cortisol e a sua norepinefrina estejam altos, assim como a dopamina. Certo? Mas depois dessas primeiras 8 horas, que seria mais ou menos ali depois das 2, 3 da tarde, a ideia é que seu cortisol e norepinefrina diminuam e a dopamina se mantenha estável. Deu para entender?